Tire isso daqui, Arthur Monteiro sibilou a voz baixa e tensa. O sócio de negócios do outro lado da mesa congelou o garfo a meio caminho da boca. Senhor Monteiro, algum problema com o risoto? Arthur empurrou o prato. O som da porcelana arranhando o linho da toalha cortou o murmúrio do restaurante. Manchas vermelhas começaram a aparecer em seu pescoço, subindo em direção à sua mandíbula. Sua respiração ficou superficial. Uma sensação de pânico gelado o agarrou, mas seu rosto permaneceu uma máscara de controle irritado. Ricardo, ele disse o nome saindo como uma ordem curta e cortante. Seu S. Estente Ricardo, que estava de pé discretamente atrás dele, moveu-se instantaneamente. Senhor. A marmita. Agora, Arthur ordenou sem olhar para ele. Seus olhos estavam fixos na parede distante, tentando se concentrar em qualquer coisa que não fosse a coceira se espalhando por sua pele. Imediatamente, Senhor Ricardo, respondeu sua voz calma e eficiente. Ele se inclinou para os outros convidados na mesa. Peço desculpas. O Senhor Monteiro teve uma emergência familiar súbita. Ignorando os murmúrios confusos, Ricardo tirou o celular do bolso enquanto se afastava rapidamente. Arthur ouviu discar um número. Dona Helena. É o Ricardo. O December. É uma emergência. Estarei aí em 15 minutos. A voz de Ricardo era urgente, mas controlada. Arthur fechou os olhos. 15 minutos pareciam uma eternidade. Cada segundo era uma batalha contra a reação de seu próprio corpo. Ele se levantou abruptamente, a cadeira tombando para trás. A reunião acabou, ele anunciou para a mesa atônita. Ele se virou e caminhou em direção à saída, seus passos rígidos e deliberados. No carro o silêncio era pesado. Arthur afrouxou a gravata a cada respiração, um esforço consciente. Ricardo dirigia rápido, mas com segurança pelas ruas da cidade. O tempo se arrastava. Finalmente o carro parou. Ricardo saltou e voltou menos de um minuto depois, segurando uma simples marmita de alumínio como se fosse um tesouro inestimável. Ele a entregou a Arthur. Arthur a abriu sem hesitar. O aroma familiar de comida caseira simples e sem adornos encheu o carro. Era arroz, feijão e um frango ensopado. Nada sofisticado. Nada que pertencesse ao mundo de Arthur Monteiro. Mas era a única coisa que seu corpo não rejeitava. Ele comeu rapidamente a necessidade, superando qualquer etiqueta. Quase instantaneamente a coceira começou a diminuir. A vermelhidão em sua pele começou a recuar. Sua respiração se aprofundou, tornando-se mais fácil. Quando terminou, ele colocou o recipiente de lado e encostou a cabeça no banco de couro. Ele se sentia exausto, mas estável. Salvo mais uma vez por uma cozinheira anônima de uma barraca de rua. Ricardo olhou para ele pelo espelho retrovisor. Melhor, senhor. Sim, Arthur respondeu, sua voz voltando ao seu tom frio habitual. Leve-me para casa. Ele fez uma pausa e acrescentou: e Ricardo? Sobre a nova estagiária que começa amanhã. Não quero problemas. Certificates de que ela Anton. Da como as coisas funcionam. Você é cega ou apenas incompetente. A voz de Arthur Monteiro era como um caco de vidro. Clara congelou a caneca de café vazia ainda em sua mão trêmula. O líquido marrom escuro se espalhava por uma pilha de documentos brancos na mesa dele, manchando o papel com uma velocidade assustadora. Senhor Monteiro, eu sinto muito. Eu não vi, ela gaguejou, o coração batendo forte contra as costelas. Era seu primeiro dia. Sua primeira tarefa. Levar um café para o CEO. Ele não olhou para ela. Seus olhos cinzentos estavam fixos na bagunça. Todos olhem para isso, ele diz. E sua voz subindo apenas o suficiente para que todos no escritório de plano aberto pudessem ouvir. O zumbido de teclados parou. Esta era a cópia final do contrato da Helios. Um acordo de $50 milhões. Um silêncio mortal caiu sobre o andar. Clara sentiu dezenas de olhos nela. Uma onda de calor e vergonha a consumiu. Ele finalmente levantou o olhar para ela e seu olhar era desprovido de qualquer emoção exceto um desprezo gelado. E a nossa nova estagiária, no seu primeiro dia, decidiu batizá-lo com café. Eu posso tentar secar, ela ofereceu, a voz um sussurro fraco. Talvez possamos reimprimir. Reimprimir, ele repetiu a palavra como se fosse uma piada de mau gosto. A assinatura do Sr. Tanaka de Tóquio, que levou 3 meses para ser obtida, você vai reimprimir isso também. A garganta de Clara se fechou. Ela não conseguia respirar. Não, senhor. Eu. Saia, ele a interrompeu, a palavra afiada como uma faca. Saia da minha sala. Ela recuou, quase tropeçando nos próprios pés. Quando ela alcançou a porta, ele falou novamente, desta vez para seu assistente. Ricardo, disse Arthur, seu tom executivo de volta, como se ela já não existisse. Cancele minha reunião das 10.
A cópia precisa ser refeita do zero e enviada por courrier para o Japão antes do meio-dia. Sim, senhor Ricardo respondeu prontamente. E Ricardo Arthur acrescentou: encontre algo para a estagiária fazer. De preferência algo longe de mim. E de qualquer coisa importante. Clara não esperou para ouvir mais. Ela se virou e praticamente correu para a segurança de um cubículo vazio, o som de sua própria respiração alta em seus ouvidos. Ela se sentou, o rosto queimando. Seu sonho de trabalhar na Monteiro Corp havia se transformado em um pesadelo em menos de uma hora. Ela afundou a cabeça nas mãos, desejando que o chão pudesse engoli-la. A única coisa em que conseguia pensar era na voz fria e cortante dele e no olhar de puro desdém em seu rosto. Ela já o odiava. Você. A voz de Arthur veio do interfone na mesa de Ricardo, fazendo Clara pular. Meu escritório. Agora. Ricardo lançou a Clara um olhar de desculpas. É melhor você ir. Clara respirou fundo e caminhou em direção à porta de vidro fosco. Ela bateu levemente. Entre a voz dele e ordenou. Ele estava sentado em sua mesa, parecendo muito mais calmo do que pela manhã. A vermelhidão havia sumido de sua pele. Ele parecia satisfeito. Ela presumiu que seu almoço o havia agradado. Ele gesticulou para a cadeira em frente a ele. Sente-se, ele disse, não como um convite, mas como uma ordem. Ela se sentou na beirada da cadeira, as mãos juntas no colo. Ricardo me diz que você é boa com organização. Ele começou, o tom casual tornando-o ainda mais ameaçador. Eu gosto de sistemas, ela respondeu hesitantemente. Ótimo, ele disse com um sorriso sem humor. Tenho um projeto para você. O arquivo morto. Fica no subsolo. O coração de Clara afundou. O arquivo morto era lendário no escritório, um cemitério de papel que ninguém ousava entrar. Quero que você o organize. Ele continuou, observando a reação dela. Cada documento de cada caixa. Catalogado por ano. Depois por departamento. E então em ordem alfabética. Ela engoliu em seco. Tudo bem. Qual é o prazo? Ele se inclinou para a frente, o sorriso desaparecendo. Amanhã de manhã. Na minha mesa às 9. O ar saiu dos pulmões de Clara. Era impossível. Isso levaria semanas, talvez meses. Era uma punição clara e simples. Uma tarefa projetada para fazê-la falhar. Isso é. Ela começou, mas parou. Discutir não adiantaria. Ele queria que ela desistisse. Isso é o que ele a pressionou, os olhos frios a desafiando. Clara endireitou as costas. Uma faísca de desafio se acendeu dentro dela. Ela não daria a ele a satisfação. Isso é perfeitamente claro, senhor, ela disse, sua voz firme. Um lampejo de surpresa passou pelo rosto dele tão rápido que ela quase perdeu. Ele esperava que ela chorasse ou implorasse. Bom. Então você pode começar, ele disse dispensando-a com um aceno. Ricardo lhe mostrará o caminho. Quando ela se levantou para sair, ele acrescentou uma última coisa. E estagiária. Sem café no subsolo. Lá fora Ricardo a esperava com a expressão preocupada. Clara, ninguém espera que você realmente termine isso. Ele só está tentando me fazer desistir, ela completou. Eu entendi. Ricardo a levou até um elevador de serviço empoeirado. Eles desceram em silêncio. A porta se abriu para um corredor de concreto mal iluminado. No final havia uma porta de metal pesado. Ricardo abriu. O cheiro de poeira e papel velho a atingiu. O quarto era enorme, cheio até o teto com caixas de papelão marrons e amareladas. Parecia uma montanha. Boa sorte, Ricardo disse suavemente. Vou trazer um pouco de água para você mais tarde. Ele foi embora e a porta se fechou atrás dela, o som ecoando no vasto espaço silencioso. Clara ficou ali por um momento, o tamanho da tarefa a oprimindo. Então ela respirou fundo, foi até a pilha mais próxima e puxou a primeira caixa. São 9h05. Onde está? A voz de Arthur Monteiro pelo interfone era cortante. Clara se levantou de sua cadeira temporária, pegou um único pendrive e caminhou até o escritório dele. Ela bateu e entrou. Ele não levantou o olhar de sua tela. Suponho que você esteja aqui para pedir uma extensão. A resposta é não. Não, senhor, Clara disse sua voz. Calma e um pouco rouca pela falta de sono. Ela colocou o pequeno pendrive na mesa dele. Está tudo aqui. Ele finalmente olhou para o objeto. Um sorriso de escárnio tocou seus lábios. O que é isso? Eu pedi um arquivo organizado, não um brinquedo. O arquivo físico no subsolo está completamente organizado, como o senhor pediu, ela explicou. Isso é o índice digital. Eu digitalizei e criei um banco de dados com capacidade de busca. Vai ser mais rápido do que procurar manualmente. Arthur encarou, seu sorriso desaparecendo. Ele parecia genuinamente sem palavras pela primeira vez. Ele pegou o telefone. Sérgio. Meu escritório.
Agora, um minuto depois, o chefe do departamento de um homem chamado Sérgio entrou apressado. Senhor Monteiro. Arthur apontou para o pendrive. Verifique isso. Sérgio conectou o drive em seu tablet. Seus olhos se arregalaram enquanto ele navegava pelos arquivos. Meu Deus, ele murmurou. Isso é um sistema de arquivamento completo. Totalmente indexado, referências cruzadas, busca por palavra-chave. Senhor, isso economizaria centenas de horas de trabalho por ano. Onde o senhor conseguiu isso? Contratamos uma empresa externa. Arthur não tirou-os. Alhaus declara. A estagiária diz que fez isso. Durante a noite. Sérgio olhou para Clara chocado. Você fez isso? Sozinha. Em uma noite. Eu não dormi muito. Clara admitiu com um pequeno encolher de ombros. Isso é mais do que não dormir, disse Sérgio impressionado. Isso é genial. O sistema que estávamos planejando implementar no próximo ano não é tão bom quanto este. Arthur permaneceu em silêncio por um longo momento. O ar na sala estava tenso. Finalmente ele falou com Sérgio. Obrigado, Sérgio. Pode ir. Sérgio saiu lançando a Clara um olhar de admiração. Eles estavam sozinhos novamente. Menino. E Arthur se recostou em sua cadeira estudando-a. O desprezo havia desaparecido de seus olhos, substituído por algo que ela não conseguia decifrar. Uma curiosidade fria e analítica. Isso era o esperado, ele disse finalmente, o tom neutro. Clara piscou. Era a coisa mais próxima de um elogio que ela imaginava que receberia dele. Sim, senhor. Volte ao seu trabalho, ele a dispensou. Ela se virou para sair. Quando sua mão estava na maçaneta, ele falou novamente. Estagiária. Ela olhou para trás. Sim. Não derrame café nisso. Onde está? A voz de Arthur Monteiro, amplificada pelo viva voz, saiu de seu escritório como um tiro. Clara, que passava pela mesa de Ricardo para pegar um arquivo, parou. Houve um problema com o entregador, senhor. Ele está há 5 minutos. A voz de Ricardo respondeu tensa. 5 minutos é inaceitável, e você sabe disso. Arthur retrucou, sua voz perigosamente calma. Eu não me importo com o trânsito, com a chuva ou se a cidade está pegando fogo. Maioria significa maioria. Clara S. encolheu. Ela olhou para Ricardo, que estava com o telefone pressionado contra o ouvido, o rosto pálido. Eu sei, senhor. Peço desculpas. Estou tentando acelerar. Não. Autant. Resolva Arthur ao corto. Você sabe o que acontece quando atrasa. As consequências são suas. A linha ficou muda. Ricardo desligou o telefone e passou a mão pelo cabelo, uma rara demonstração de estresse. Ele começou a discar outro número apressadamente. Um sentimento de repulsa tomou conta de Clara. O que acontece? Ele o despede. Hummelhau publicamente. Tudo por causa de um almoço. Ela se lembrou do humor dele ontem. Péssimo pela manhã, mas depois do almoço ele estava calmo e controlado. Agora fazia sentido. Seu humor era governado por seu estômago. Ela se lembrou de ter ouvido funcionários mais antigos sussurrando sobre seu almoço especial. Ninguém sabia o que era, apenas que era intocável e tinha que chegar na hora certa todos os dias. Ela havia pensado que era um exagero. Estava errada. Ele não era apenas um chefe exigente, ele era um tirano mimado cujos caprichos infantis eram tratados como crises de estado. Qualquer respeito relutante que ela sentiu por ele depois do incidente do arquivo morto evaporou, substituído por um desprezo frio. O homem que tinha a inteligência para dirigir uma corporação multinacional era o mesmo homem que fazia birra por causa de um et. Rosso de 5 minutos na comida. A dissonância era ridícula. Ricardo anotou parada ali. Precisa de algo, Clara? Ele perguntou, a voz tensa. Não, eu só. Eu estava indo para o arquivo, ela mentiu. Certo. Ele já estava se levantando, pegando as chaves do carro. Preciso sair por um momento. Ele passou por ela apressado, o cheiro de sua ansiedade quase palpável no ar. Ela o observou correr em direção aos elevadores, como se a vida de alguém dependesse disso. Clara olhou para a porta fechada do escritório de Arthur. Por trás daquele vidro estava um homem que ela agora entendia perfeitamente. Um homem poderoso e brilhante, mas no fundo apenas um menino mimado exigindo seu lanche. E ela o desprezava por isso. O que é isto? A voz de Arthur Monteiro era baixa e perigosamente controlada. Ele segurava um único pedaço de papel entre o polegar e o indicador como se fosse algo sujo. Clara olhou do papel para o rosto dele. Ele parecia pálido e havia uma tensão em sua mandíbula. É o relatório de progresso do projeto Alfa, senhor. O senhor pediu, ela respondeu. Eu pedi um relatório, ele disse, os olhos se estreitando. Não um insulto. O nome do cliente está escrito errado. Na Premier. A linha. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela havia revisado o documento 3 vezes. Peço desculpas. Devo ter deixado passar.
Vou corrigir imediatamente. Imediatamente, não é bom o suficiente, ele sibilou levantando-se de sua cadeira. Ele se moveu em volta da mesa e parou na frente dela invadindo seu espaço pessoal. A chuva forte batia contra as janelas panorâmicas de seu escritório lançando a sala em uma penumbra cinzenta. Isso mostra uma falta de cuidado. Uma falta de respeito. Se você não consegue acertar um nome, como posso confiar em você com qualquer outra coisa? Sua proximidade era avassaladora. Ele estava com fome, uma fome profunda e dolorosa que o deixava irritado e fraco. E a tempestade lá fora significava que Ricardo estava atrasado. Muito atrasado. Cada minuto que passava era um tormento. Clara ergueu o queixo recusando-se a ser intimidada. Foi um erro de digitação, Sr. Monteiro. Um erro humano. Não foi uma falta de respeito. Tudo nesta empresa reflete em mim. Ele retrucou a voz ainda perigosamente baixa. Seus erros são meus erros. E eu não cometo erros. O telefone em sua mesa tocou o som estridente cortando a atenção. Ele se virou bruscamente. Atendeu colocando no viva voz. O que? Senhor, sou eu, a voz de Ricardo, sou cheia de estática. A rua principal está inundada. Estou preso. Não consigo passar. Pode levar pelo menos uma hora. O controle de Arthur se quebrou. Ele bateu a mão na mesa. Inaceitável. Encontre outro caminho. Não há outro caminho, senhor. A cidade inteira está parada. Arthur desligou a chamada com um movimento violento. Um silêncio pesado encheu a sala, quebrada apenas pelo som da chuva. Ele se virou para Clara e por um instante ela viu algo em seus olhos que não era raiva. Era desespero. Um pânico cru e mal disfarçado. A visão a desequilibrou. Ele respirou fundo, recompondo-se, a máscara de frieza voltando ao lugar. Saia, ele ordenou a voz rouca. Corrija o relatório. Clara não se moveu. A eletricidade entre eles era palpável, uma mistura de raiva, frustração e algo mais que ela não conseguia nomear. Ela o viu como ele realmente era naquele momento. Não apenas um tirano, mas um homem preso em uma gaiola de sua própria fabricação, e por alguma razão isso a fez sentir algo além do ódio. Saia, ele repetiu mais alto desta vez. Ela se virou e saiu, o olhar desesperado dele gravado em sua mente. Senhor, aconteceu algo. É minha esposa. A voz de Ricardo no telefone estava cheia de um pânico que Arthur nunca tinha ouvido antes. Ela está no hospital. Eu preciso ir agora. Arthur ficou de pé, o estômago se contraindo de fome e agora de alarme. E o meu almoço? A pergunta saiu antes que ele pudesse pará-la, soando mais fria do que ele pretendia. Senhor, eu não posso. A voz de Ricardo Falhau. Eu já pedi. O entregador está a caminho de lá. Mas eu tenho que ir. Não, Arthur disse, a palavra era final. O entregador não pode vir aqui. Você sabe disso. Cancele. Um silêncio tenso. Senhor Monteiro, com todo respeito, minha esposa. Eu entendi. Arthur o interrompeu, sua mente correndo. A fraqueza já estava começando a se instalar. Ele não podia esperar. Ele não tinha escolha. Ele olhou através do vidro de seu escritório e viu Clara sentada em sua mesa temporária focada em seu trabalho. Vá, Arthur disse a Ricardo. Vá para o hospital. Ele desligou antes que Ricardo pudesse responder. Ele apertou o botão do interfone. Estagiária. Meu escritório. Clara entrou, uma expressão neutra no rosto. Sim, senhor. Ricardo teve uma emergência familiar, ele disse sem rodeios. Você vai busca. Meu almoço. Clara piscou a surpresa, quebrando sua compostura. E eu? Senhor, com todo o respeito, eu sou estagiária do departamento de marketing, não sua assistente pessoal. Um brilho perigoso apareceu nos olhos de Arthur. A partir de agora você é o que eu digo que você é. Esta não é uma sugestão. Ele pegou um bloco de notas e escreveu um endereço. Ele o arrancou e o empurrou pela mesa em direção a ela junto com várias notas de dinheiro. Você vai a este endereço. Vai pedir a marmita especial para Helena. Vai pagar em dinheiro. E vai trazê-la diretamente para mim. Clara olhou para o papel e depois de volta para ele, o horror claro em seu rosto. Fazer uma tarefa pessoal para o homem que a humilhava era a última coisa que ela queria. Senhor, eu não acho que seja apropriado. A única coisa que não é apropriada aqui é você questionando uma ordem direta. Ele a cortou, a voz baixa e afiada. Não fale com ninguém. Não faça perguntas. Apenas pegue a marmita, pague e traga-a para mim. Sem atrasos. Fui claro. Ela engoliu o orgulho e o ressentimento. Era seu trabalho. Pelo menos por enquanto. Ela pegou o papel e o dinheiro. Cristalinamente, senhor. Ótimo. Agora vá, ele a dispensou. Já se virando para sua tela de computador, a mandíbula tensa. Clara saiu do escritório dele, o endereço no papel parecendo pesado em sua mão. Ela estava horrorizada com a tarefa, com a arrogância dele.
Mas mais do que tudo ela estava horrorizada por ter que obedecer. Aqui está bom, moça, o taxista perguntou. Sim, obrigada, Clara respondeu a voz tensa. Ela pagou e saiu, o guarda-chuva aberto sobre a cabeça. Ela olhou para o endereço no papel e depois para a pequena barraca de comida do outro lado da rua. Um nó de confusão se formou em seu estômago. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina. Ela conhecia aquele toldo verde desbotado. Ela conhecia aquele cheiro de alho e cebola refogando. Na placa de madeira pendurada no toldo estava escrito em letras pintadas à mão: Cantinho da Helena. A barraca de sua mãe. Por um momento ela ficou parada na calçada, o mundo parecendo inclinar-se sob seus pés. Aquilo não podia ser uma coincidência. Seu chefe tirano, o homem que a humilhava, pegava seu almoço especial na barraca de sua mãe. A ironia era tão absurda que era quase dolorosa. Ela atravessou a rua, o coração batendo forte. Clara. O que você está fazendo aqui? Dona Helena. Disse, os olhos se arregalando de surpresa ao ver a filha. Achei que você não podia sair no seu primeiro dia. Houve uma emergência com o assistente do meu chefe. Clara explicou, tentando manter a voz neutra. Ela se sentia tonta. E eu? Preciso da marmita especial, ela disse, as palavras soando estranhas em sua boca. Os olhos de sua mãe se arregalaram um pouco mais em compreensão. Aí ela disse suavemente: Então é para ele. Ela se virou e pegou um recipiente já embalado e quente do balcão. O Ricardo me ligou para avisar. Coitado, a esposa dele. Sim, Clara disse, pegando o dinheiro que Arthur lhe terá. Mãe, quem é esse cara? Ele é um bom cliente, Helena respondeu evasivamente, aceitando o pagamento. Muito pontual. E muito particular com a comida. Ela olhou para a filha, a preocupação em seus olhos. Como está o trabalho, querida? Você parece estressada. Uma risada amarga escapou dos lábios de Clara. É horrível, mãe. O chefe. Ele é um tirano. Um monstro arrogante e mimado. Clara. Sua mãe a repreendeu suavemente. É verdade, Clara insistiu, baixando a voz. Ele me fez organizar um arquivo inteiro da noite para o dia como punição por derramar café. E hoje ele gritou comigo por um erro de digitação. Dona Helena suspirou, enxugando as mãos em seu avental. Tenha paciência, filha. Pessoas importantes são complicadas. Complicado não é a palavra. Ele é insuportável, Clara disse, pegando a marmita. O recipiente parecia pesar 1 tonelada. Enfim, preciso ir antes que o monstro solte fogo pelas ventas. Obrigada, mãe. Vá com cuidado, Helena disse. Clara saiu apressada, a mente girando com a revelação impossível, sem perceber o olhar pensativo no rosto de sua mãe enquanto ela a observava ir embora. Você demorou. Foi a primeira coisa que Arthur disse quando Clara entrou em si. O escritório. Ele não levantou os olhos do computador, mas ela sentiu a intensidade de sua atenção nela. Ele parecia pior do que antes. A palidez de sua pele era mais pronunciada e havia finas gotas de suor em sua testa. Houve trânsito, senhor, ela respondeu, a voz fria. Ela caminhou até a mesa dele e colocou a marmita em sua superfície de mogno polido com um pouco mais de força do que o necessário. O pequeno som fez com que ele finalmente olhasse para cima. Quando seus olhos pousaram no recipiente, uma mudança visível ocorreu nele. A tensão em seus ombros relaxou uma fração. Ele estendeu a mão para a marmita quase com reverência. Ele a abriu e respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Um suspiro de puro alívio escapou de seus lábios. Clara observou o ressentimento se misturando com uma estranha sensação de poder. Ele precisava disso. Ele precisava de sua mãe. Ele pegou um garfo e deu a primeira mordida. E então ele parou. Ele olhou para a comida, depois para ela, os olhos se estreitando em suspeita. Está diferente, ele disse, a voz baixa e acusadora. O que? Clara perguntou, fingindo inocência. A comida, ele disse, apontando o garfo para o recipiente. O tempero. Está diferente. O que aconteceu? Clara sentiu uma pontada de irritação. Ele era inacreditável. Nenhum obrigado, apenas uma queixa. Minha mãe estava com dor de cabeça, ela respondeu bruscamente, a palavra mãe escapando antes que pudesse pará-la. Então eu ajudei hoje. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Arthur a encarou, o garfo parado no ar. A mente dele parecia estar processando as palavras dela lentamente. Sua mãe. O coração de Clara disparou. Merda. Ela não queria revelar a conexão. Não ainda. A cozinheira, ela se corrigiu rapidamente. A mulher. Helena. Ela estava com dor de cabeça. Mas o dano já estava feito. A curiosidade nos olhos dele se aprofundou, tornando-se mais intensa. Ele olhou da comida para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez.
Ele deu outra mordida mais lenta, desta vez mastigando pensativamente. Você cozinhou isso? Ele perguntou, o tom não mais acusador, mas genuinamente curioso. Eu ajudei, ela repetiu na defensiva. Eu piquei os legumes. Era uma mentira. Ela tinha feito o frango inteiro. Ele não disse nada. Ele continuou comendo, mas seus olhos nunca a deixaram. A fome em seu rosto estava sendo substituída por algo mais. Uma vulnerabilidade. E ele tentava esconder, mas que ela agora podia ver claramente. Ela viu a necessidade dele crua e exposta, e isso a fez se sentir desconfortavelmente poderosa. Pode ir, ele disse finalmente, a voz mais suave do que ela já tinha ouvido. Ela se virou para sair, mas a imagem dele comendo a comida que ela fez olhando para ela com aquela expressão estranha e indecifrável permaneceu com ela. Uma semente de algo novo e confuso havia sido plantada. Cancele seus planos para esta noite. A declaração de Arthur não foi um pedido. Clara olhou para o relógio. Já passava das 7 da noite. Senhora AP. Representação é só na sexta-feira. A proposta da concorrência foi adiantada. A nossa precisa estar pronta até amanhã de manhã, ele disse sem tirar os olhos da tela. Vamos ficar aqui até que esteja perfeita. Um gemido silencioso de frustração escapou de Clara. Ela assentiu rigidamente. Sim, senhor. Horas se passaram. O escritório estava silencioso exceto pelo som de seus teclados. Por volta das 10 o estômago de Arthur roncou alto o suficiente para quebrar o silêncio. Ele pegou o interfone. Peça algo do Vongola. O de sempre. 30 minutos depois uma entrega de um restaurante italiano. Sofisticado chegou. Arthur abriu o recipiente, mas depois de uma única garfada ele empurrou o prato para longe. Uma leve vermelhidão começou a aparecer em seu pescoço. Leve embora, ele disse a ninguém em particular. Clara observou em silêncio. Uma hora depois ele tentou novamente. Sushi. Do restaurante do Tanaka. A mesma coisa aconteceu. Ele comeu uma peça e seu corpo a rejeitou instantaneamente. Ele amaldiçoou baixinho e empurrou o prato para o lado. A frustração irradiava dele em ondas. Ele se levantou e começou a andar pelo escritório inquieto e visivelmente desconfortável. O estômago de Clara roncou. Ela hesitou, depois pegou sua própria bolsa. Sua mãe sempre embalava uma porção extra para ela caso trabalhasse até tarde. Ela abriu a marmita discretamente em sua mesa. O cheiro simples de frango com legumes e arroz encheu o ar. O ritmo de Arthur parou. Ele se virou lentamente, os olhos fixos no recipiente em sua mesa. O que é isso? É o meu jantar. Clara respondeu na defensiva. Ele se aproximou parecendo um predador se aproximando de sua presa. A fome em seus olhos era crua e inconfundível. Ele olhou para a comida simples como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Ele engoliu em seco o orgulho lutando contra a necessidade desesperada. Posso provar? A pergunta a pegou de surpresa. O grande Arthur Monteiro pedindo sua comida. Ela se sentiu em uma posição de poder pela primeira vez. Ela empurrou o recipiente em direção a ele. Fique à vontade. Ele pegou o garfo dela sem hesitar e deu uma mordida. Depois outra. E outra. Ele comeu quase metade antes de parar, como se de repente percebesse o que estava fazendo. A tensão em seus ombros desapareceu. A vermelhidão em sua pele recuou. Ele respirou fundo, um suspiro de puro e inconfundível alívio. Era a mesma reação que ele teve com a comida que ela ajudou a fazer mais cedo. Ele olhou para a comida, depois para ela, a confusão estampada em seu rosto. Isso não faz sentido. Clara, isso foi brilhante. A voz pertenceu a Lucas Almeida, o chefe do departamento de desenvolvimento, assim que a reunião terminou. Ele sorriu para Clara, um sorriso genuíno e caloroso que a fez se sentir vista pela primeira vez naquela empresa. Sua análise de mercado salvou esta apresentação. Obrigada, Sr. Almeida. Clara disse, um rubor subindo por seu pescoço. Mas foi um esforço de equipe. Arthur, que estava arrumando seus papéis na cabeceira da mesa, parou. Seu aperto na caneta se intensificou. Ele observou Lucas se inclinar em direção a Clara, seu comportamento fácil e charmoso. Não seja modesta, Lucas disse. Aquela percepção sobre a demografia mais jovem foi genial. Eu adoraria ouvir mais sobre suas ideias. Que tal um café qualquer dia desses? Eu. Claro, Clara gaguejou, pega de surpresa pela oferta. Estagiária. A voz de Arthur cortou o ar como uma lâmina de gelo. Clara e Lucas se viraram. Arthur estava olhando para Clara, um brilho gelado em seus olhos. Meu escritório. Temos que revisar os números da próxima fase. Agora. O tom dele não deixava espaço para discussão. O sorriso de Lucas vacilou por um instante. Ele deu a Clara um pequeno aceno. Nos falamos depois então. Clara seguiu Arthur para fora da sala de conferências, sentindo o olhar de todos nela.
Assim que a porta de seu escritório se fechou, ele se virou para ela. O que você pensa que está fazendo? Ele perguntou a voz baixa e tensa. Desculpe, Clara perguntou confusa. Eu estava apenas conversando com o Sr. Almeida. O tempo que você passa socializando é tempo que você não está focando no seu trabalho, ele disse andando de um lado para o outro atrás de sua mesa. Lucas Almeida é nosso principal rival interno. Sua lealdade deve ser a este departamento. A mim. A acusação a deixou atônita. Foi uma conversa de 2 minutos sobre a apresentação, senhor. Não sobre lealdade. Ele parou e a encarou, uma emoção que ela não conseguia identificar queimando em seus olhos. Parecia raiva, mas era mais profunda, mais crua. Cada minuto conta. A partir de agora, suas interações com outros chefes de departamento serão estritamente profissionais e limitadas ao essencial. Entendido. Mas entendido, ele repetiu. A voz mais afiada. Sim, senhor. Ela cedeu, a raiva fervendo sob sua pele. Ótimo, ele disse virando-se para sua mesa e pegando uma pilha grossa de arquivos. Ele a jogou na mesa na frente dela. Então você terá muito o que fazer para compensar esses 2 minutos. Quero uma análise completa disso na minha mesa até o final do dia. Ela olhou para a pilha. Era um trabalho para uma semana. Ele não estava preocupado com a produtividade. Ele estava a punindo. E por alguma razão parecia que ele estava com ciúmes. Traga sua mesa para cá. Clara olhou para cima do relatório que ele lhe dera. Pisca. Desculpe, senhor. Sua mesa. Arthur repetiu apontando para um canto vazio de seu enorme escritório. Mova para cá. A partir de agora você trabalha aqui. O queixo de Clara caiu. Senhor, com todo o respeito, por quê? Não há espaço e eu abrirei espaço. Ele a interrompeu, o tom não deixando margem para discussão. É mais eficiente. Cansa-me ter que chamá-la do meu escritório toda vez que preciso de algo. Vá buscar suas coisas. 10 minutos depois, 2 homens da manutenção moveram a pequena mesa de estagiária dela para o canto do escritório dele. O espaço parecia absurdamente pequeno e há de lugar em meio aos móveis de mogno e couro. Ela se sentiu como um peixe em um aquário. Ótimo, ele disse sem levantar os olhos de sua tela. Agora os relatórios trimestrais. Quero que você os leia em voz alta para mim. Quero uma perspectiva diferente. Em voz alta, ela repetiu incrédula. Você tem algum problema de audição hoje, estagiária? Clara cerrou os dentes e abriu o primeiro arquivo. Relatório financeiro do primeiro trimestre. Enquanto ela lia, a voz dela enchia o silêncio do escritório. Era uma voz calma e suave. Ele se viu não ouvindo as palavras, mas o som. Ele a observou. Tessosleo. Ele notou como ela mordia o lábio inferior quando encontrava uma frase complicada. Ele viu a pequena carranca de concentração entre suas sobrancelhas. A distração era insuportável. E irritante. Ele a tinha trazido para cá para controlá-la, para mantê-la longe de Lucas, e agora ela era a única coisa em que ele conseguia se concentrar. O telefone dele tocou. Era Ricardo Monteiro. Ele ouviu por um momento. Sim. A esposa dele está melhor. Não, eu não preciso que você volte ainda. A estagiária está cuidando das coisas. Ele olhou para Clara enquanto dizia isso, uma afirmação de pós. Sim. Sim, está tudo bem. Liguei-me amanhã. Ele desligou. O silêncio voltou pesado e consciente. Continue, ele ordenou. Ela continuou lendo. Maioria se aproximava. A familiar sensação de fraqueza começou a tomar conta dele. Ele a interrompeu no meio de uma frase. Está quase na hora do almoço. Sim, senhor, ela disse, parecendo aliviada por uma pausa. Devo ir buscar. Quando for, ele disse, a voz deliberadamente casual. Traga um extra. Clara olhou para ele, a confusão clara em seu rosto. Um extra. Sim, ele disse, encontrando o olhar dela. Para você. Eu pagarei. Presumo que você também. Precise comer. Ela abriu a boca para argumentar, mas ele levantou uma mão. Não foi uma pergunta. Clara. Sou eu. A voz de sua mãe ao telefone estava fraca e rouca. Não vou conseguir abrir a barraca hoje, querida. A gripe me pegou de vez. Mãe. Você está bem? Precisa que eu vá aí? Clara perguntou, o pânico tomando conta de sua voz. Ela estava em sua pequena mesa no canto do escritório de Arthur. Não. Seu pai está cuidando de mim. Mas. E o cliente especial? Dona Helena, disse a preocupação clara em sua voz mesmo através da doença. Ele precisa do almoço dele. Clara olhou para o outro lado da sala, para as costas largas de Arthur. Ele estava em uma chamada, a voz baixa e autoritária. O pensamento de lhe dizer que não haveria almoço hoje a encheu de pavor. Não apenas pela reação dele, mas porque ela tinha visto o que acontecia com ele quando não comia. Eu cuido disso, mãe. Clara disse, a decisão tomada em uma fração de segundo. Apenas descanse. Eu vou cozinhar. Tem certeza, querida?
Você já tem tanto trabalho. Tenho certeza. Não se preocupe, Clara a tranquilizou. Melhoras. Ela desligou a mente acelerada. Ela teria que usar a hora do almoço para ir para casa cozinha. E voltar. Seria apertado. Quando Arthur desligou o telefone, ele se virou para ela. Algum problema? Não, senhor, ela disse rapidamente. Era apenas minha mãe. Ela não está se sentindo bem. Sinto muito ouvir isso, ele disse, seu tom surpreendentemente sincero. Ele fez uma pausa, então perguntou: isso afeta o almoço? A pergunta era direta, quase vulnerável. Ele não estava perguntando como chefe. Estava perguntando como um homem cuja saúde dependia da resposta dela. Não, ela disse, encontrando o olhar dele. Não vai afetar o almoço. Uma onda de alívio passou pelo rosto dele, tão sutil e outra pessoa não teria notado. Mas ela notou. Na hora do almoço ela praticamente correu para casa. Sua cozinha estava bagunçada. Ela não era sua mãe. Sua mãe cozinhava por instinto, um toque disso, uma pitada daquilo. Clara precisava de receitas de medidas. Ela cozinhou sob pressão, o tempo passando. Ela estava preocupada em não acertar o sabor. Preocupada que ele notasse que não era a comida de sua mãe. Enquanto cozinhava o frango da mesma forma que ele parecia gostar, um pensamento perturbador lhe ocorreu. Ela não estava fazendo isso apenas por medo de sua ira ou por um senso de dever. Havia uma parte dela, uma parte pequena e irritante, que queria acertar. Ela queria que ele gostasse. Ela queria ser a pessoa que lhe trazia aquele alívio. Ela balançou a cabeça tentando afastar o pensamento. Ele era seu chefe tirano. Nada mais. Ela embalou 2 marmitas e correu de volta para o escritório, chegando com apenas alguns minutos de sobra. Seu coração batia forte quando ela entrou no escritório dele e colocou o recipiente em sua mesa. Isto não é da sua mãe. A declaração de Arthur foi feita depois da primeira mordida. Não foi uma pergunta. Ele colocou o garfo no prato e olhou. Para Clara, os olhos intensos e analíticos. É a mesma receita, ela respondeu, o coração batendo um pouco mais rápido. Ela se preparou para uma reclamação, para a raiva dele. Não é, ele disse a voz baixa e convicta. Ele pegou outra garfada, mastigando lentamente, como se estivesse dissecando os sabores. O gosto é mais limpo. Menos sal. O frango está mais macio. Ele olhou diretamente para ela e a acusação em seus olhos era de um tipo diferente agora. Você fez isso sozinha. Clara engoliu em seco. Não havia como negar. Minha mãe está doente. Eu disse a você. Ele não respondeu. Ele simplesmente continuou a comer. Mas o jeito que ele comia era diferente. Ele não estava mais devorando a comida por pura necessidade. Ele estava saboreando cada mordida. Seus movimentos eram lentos, deliberados. E durante todo o tempo seus olhos mal a deixavam voltando para ela entre as garfadas. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Clara sentou-se em sua mesa fingindo trabalhar, mas estava hiperconsciente de cada som que ele fazia, do tilintar do garfo contra o recipiente, do som suave de sua mastigação. Era estranhamente íntimo. Desconfortável. Quando ele terminou, ele empurrou o recipiente vazio para o lado. Ele se recostou na cadeira, parecendo mais relaxado e satisfeito do que ela jamais o vira. A palidez havia sido substituída por uma cor saudável. Ele parecia contente. Foi o melhor que eu já comi, ele disse simplesmente, a declaração pairando no ar entre eles. Clara não sabia o que dizer. Obrigada parecia inadequado. De nada parecia presunçoso. Então ela permaneceu em silêncio. Faça o mesmo amanhã, ele disse. Novamente não foi um pedido. Foi uma ordem, mas desprovida de sua frieza habitual. Havia uma corrente subjacente de necessidade nela. Ele se virou para o computador, o momento aparentemente encerrado. Mas Clara sentiu a mudança. Algo havia se quebrado entre eles. A linha entre chefe e estagiária, entre tirano e vítima, havia se tornado irremediavelmente turva. Arthur olhou para sua tela, mas não estava vendo os números. Ele estava pensando no sabor da comida. Tinha o conforto familiar que o mantinha saudável, mas havia algo mais. Um toque pessoal, uma leveza que o intrigava. Pela primeira vez ele se viu ansioso pelo almoço de amanhã, não apenas por necessidade, mas por um desejo que ele não conseguia nomear. Um desejo pela comida dela. Clara. Posso falar com você por um minuto? A voz de Lucas Almeida a pegou de surpresa quando ela estava voltando da copa. Arthur a tinha enviado para buscar água. Claro, senhor Almeida, ela respondeu. Por favor, Lucas, ele disse com um sorriso fácil. Ouvi dizer que o Monteiro te moveu para o escritório dele. Ele não está te sobrecarregando, está? Eu dou conta, ela disse, a resposta neutra escondendo sua exaustão. Eu sei que sim, Lucas disse, seu tom se tornando sério. Olha, Clara, vou ser direto. O que você fez com aqueles arquivos e sua análise na última reunião?
Isso é material de alto nível. Vi. Você está sendo subutilizada como estagiária. Obrigada, Lucas. Não é um elogio, ele continuou a voz baixa e confiante. É uma proposta de emprego. Tenho uma vaga aberta para analista de mercado júnior no meu departamento. Salário integral, benefícios, um título de verdade. O cargo é seu se você o quiser. O ar saiu dos pulmões de Clara. Uma vaga. De verdade. Sim, ele confirmou. Você estaria trabalhando em uma equipe que valoriza a colaboração, não a intimidação. Um ambiente onde suas ideias seriam ouvidas, não ordenadas. A oferta era uma tábua de salvação. Uma fuga. A chance de ter uma carreira de verdade longe do temperamento volátil e das exigências confusas de Arthur Monteiro. A chance to ser normal.eu. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Não diga nada agora, Lucas disse gentilmente. Apenas pense nisso. A oferta está de pé. Minha vez. Ele lhe deu um aceno encorajador e se afastou. Clara voltou para o escritório de Arthur em um estado de torpor. Ele estava em uma chamada de costas para ela. Ela se sentou em sua mesa, o copo de água esquecido em sua mão. Sua mente girava. Ela pensou na humilhação do café derramado. Na tarefa impossível no arquivo morto. Na maneira como ele a usava como sua assistente pessoal, sua cozinheira particular. A constante tensão, o medo de cometer o menor erro. Lucas estava oferecendo o oposto. Respeito. Oportunidade. Sanidade. A decisão foi surpreendentemente fácil. Sua estranha conexão com Arthur, a vulnerabilidade que ela via nele não era suficiente para mantê-la lá. Ela merecia mais do que ser o curativo de um homem quebrado. Ela colocou o copo de água na mesa dele. Ele se virou terminando sua chamada. Onde você esteve? Desculpe, senhor, ela disse a voz firme e clara. Ela voltou para sua mesa, abriu um novo documento de texto e começou a digitar. Para Arthur Monteiro. Declara Neves. Assunto: carta de demissão. Ela digitou as palavras com uma finalidade fria. Quando terminou, ela imprimiu. Ela não hesitou. Ela se levantou, caminhou até a mesa dele e colocou o papel na frente dele. O que é isto? A voz de Arthur era mortalmente silenciosa. Ele olhou para o papel em sua mesa, depois para o rosto de Clara. A calma em sua expressão era mais aterrorizante do que qualquer grito. É a minha carta de demissão, Clara respondeu, a voz surpreendentemente firme. Estou dando o meu aviso prévio de 2 semanas. Recebi outra oferta de emprego. Ele não perguntou de quem era a oferta. Ele sabia. A mandíbula de Arthur se apertou. Um pânico frio e visceral o tomou. A ideia de outra pessoa cozinhando para ele, de voltar aos dias de reações alérgicas constantes e fome, era insuportável. A ideia de ela ir trabalhar para Lucas era ainda pior. Não, ele disse a palavra, era final. Senhor, eu agradeço a oportunidade, mas eu já tomei minha decisão. Eu disse não. Ele se levantou. Lentamente ele pegou a carta. Seus olhos nunca deixaram os dela. Com um movimento deliberado e violento, ele rasgou o papel ao meio. E depois ao meio novamente, os pedaços caindo de sua mão para a mesa como confete. Clara recuou chocada. O que você está fazendo? Você não vai a lugar nenhum, ele disse a voz baixa e cheia de uma intensidade que a fez prender a respiração. Lucas te ofereceu um cargo. O que é? Analista júnior. Ele zombou, o som cheio de desprezo. Eu cubro a oferta. Não é sobre o dinheiro. Tudo é sobre o dinheiro, ele a cortou. Você é minha nova assistente pessoal. Cargo permanente. Efetivo a partir de hoje. Eu não pedi por isso, ela protestou, a cabeça girando. Eu não estou oferecendo. Estou Rando, ele disse, contornando a mesa até ficar a poucos centímetros dela. Vou dobrar o que quer que ele tenha te oferecido. Ele fez uma pausa, os olhos procurando os dela. Vou triplicar. O número que ele nomeou em seguida era tão absurdo, tão completamente desproporcional para uma assistente pessoal que Clara engasgou. Era mais do que seu pai, um engenheiro, ganhava. Porque ela sussurrou a única palavra que conseguiu formar. Porque você faria isso. Porque você é eficiente, ele disse, a desculpa fraca e óbvia. Você antecipa minhas necessidades. Substituí-la seria um desperdício do meu tempo. Era uma mentira e ambos sabiam disso. A verdadeira razão estava não dita no ar entre eles, pesada com o cheiro do almoço que ele havia comido horas antes. Ele estava comprando. Comprando sua presença. Comprando sua comida. A papelada estará na sua mesa amanhã de manhã, ele a interrompeu, encerrando a conversa. Ele voltou para trás de sua mesa, o mestre de seu universo, mais uma vez. Agora volte ao trabalho. Temos muito o que fazer. Clara ficou parada por um momento, os pedaços rasgados de sua demissão em sua mesa. Ela não tinha mais uma saída. Ela tinha uma coleira de ouro. Sabem. A voz de Arthur no telefone estava desprovida de emoção, o que a tornava ainda mais assustadora.
A propósito de Nexus Vazio. A concorrência tem todos os nossos números, nossos prazos, tudo. Clara, sentada em sua nova posição como assistente pessoal, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O acordo da Nexus era o maior projeto do ano. Um vazamento significava um desastre. Como ponto é o que vamos descobrir, ele disse. Reunião de emergência. Sala de conferências. 10 minutos. A linha ficou muda. A atmosfera na sala de conferências era de funeral. Chefes de departamento estavam reunidos. Os ao redor da mesa, seus rostos sombrios. Arthur estava de pé na cabeceira da mesa, uma figura de autoridade fria e implacável. O vazamento veio de dentro. Arthur anunciou sem preâmbulos. Sérgio, o que você tem? Sérgio, o chefe de te projetou registros de acesso em uma tela grande. O arquivo da proposta foi acessado pela última vez ontem às 22h17. De um terminal no andar de marketing. Um murmúrio percorreu a sala. Todos os olhos se voltaram para o chefe de marketing. Kim palideceu. Meu pessoal não faria isso, ele gaguejou. Não há motivo. O acesso foi feito com uma credencial de nível L de estagiário. Sérgio continuou, sua voz pesada. Apenas uma pessoa com essa credencial trabalhou até tarde no andar de marketing ontem à noite. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Cada cabeça se virou lentamente em direção a Clara, que estava sentada discretamente contra a parede tomando notas. Ela tinha ficado até tarde para terminar um dos projetos que Arthur havia lhe dado. O coração de Clara parou. Isso não é possível, ela disse, a voz um sussurro. Eu nunca. É a sua credencial de login, senhorita Neves. Sérgio disse o tom de desculpas, mas os fatos eram claros na tela. Alguém deve ter usado meu computador, Clara insistiu, levantando-se. Eu nunca abriria esse arquivo. Os olhares na sala eram uma mistura de pena e suspeita. Ela era a novata. A estagiária que de repente se tornou assistente pessoal do CEO com um salário astronômico. O motivo estava escrito em todos os rostos. Ela tinha sido comprada. Ela olhou para Arthur implorando com os olhos. Ele a estava observando, seu rosto uma máscara indecifrável. Não havia raiva nem acusação. Apenas um cálculo frio e intenso. Isso é ridículo. Lucas Almeida interveio da outra ponta da mesa, sua voz cortando a tensão. Clara não faria isso. Há dezenas de outras explicações. A explicação mais simples costuma ser a correta, Lucas disse outro chefe de departamento. A sala se transformou em um tribunal. Acusações veladas e suspeitas abertas voavam. E Clara estava no centro de tudo. Basta, a voz de Arthur silenciou a sala. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa e parou na frente de Clara. O mundo inteiro pareceu parar de respirar. Ele a olhou nos olhos, a intensidade de seu olhar aprendendo no lugar. Meu escritório, ele disse a voz baixa e destinada apenas a ela. Agora. Você fez isso. A porta de. E seu escritório mal havia se fechado quando Arthur fez a pergunta. Não havia acusação em sua voz, apenas uma calma intensa e penetrante. Ele queria ouvir dela. Não, Clara respondeu, a voz tremendo um pouco, mas os olhos firmes nos dele. Eu juro. Eu nunca faria isso. Ele a observou por um longo momento, como se estivesse procurando a verdade em sua alma. Então ele assentiu, um movimento curto e decisivo. Eu sei. O alívio a atingiu com tanta força que seus joelhos quase cederam. Você acredita em mim. Sua lealdade pode ser comprada, ele disse, um eco cruel de seu confronto anterior. Se você não é estúpida. Vazar informações com seu próprio login seria suicídio profissional. Quem quer que tenha feito isso queria que parecesse você. Ele foi até a mesa e pegou o telefone. Sérgio, traga todos os registros de segurança do andar de marketing de ontem à noite. Imagens de câmeras, registros de entrada de cartões, tudo. Traga para o meu escritório. E mantenha isso em segredo. Ninguém mais fica sabendo. Ele desligou. Sente-se, ele disse a Clara. Vamos passar a noite aqui. Nós dois. Vamos encontrar quem fez isso. Por horas eles trabalharam lado a lado. Sérgio trouxe os arquivos. E saiu deixando-os em um silêncio tenso. O escritório estava escuro exceto pelo brilho das telas de seus computadores. Arthur trabalhava com uma concentração feroz, seus dedos voando pelo teclado. Clara examinava as imagens das câmeras de segurança, seus olhos doendo pelo esforço. Eles não falaram muito. Mas o silêncio era diferente. Era um silêncio de colaboração, de um propósito compartilhado. Ela viu um lado dele que nunca tinha visto antes. Não o tirano, mas o protetor. O estrategista. Ele estava trabalhando não apenas para salvar seu negócio, mas para limpar o nome dela. Aqui, ela disse. De repente, inclinando-se para a tela dele. Volte. Ela apontou para um registro de acesso. O arquivo foi aberto às 22h17. Mas olhe as imagens da câmera.
Eu saí da minha mesa às 22h15 para ir ao banheiro. Eu não estava no meu computador naquele momento. Os olhos de Arthur se estreitaram. Quem estava? Eles avançaram o vídeo. O andar estava quase vazio. Mas então uma figura saiu das sombras. A pessoa caminhou até a mesa de Clara, sentou-se por menos de 1 minuto e depois saiu rapidamente por uma saída de emergência. A qualidade do vídeo era granulada, o rosto obscurecido. Não consigo ver quem é Clara, disse frustrada. Mas eu consigo, Arthur disse a voz baixa e fria. Ele deu-se em um detalhe que ela havia perdido. Um anel de sinete no dedo da pessoa brilhando sob a luz fluorescente. Eu conheço aquele anel. Ele se levantou e foi até a janela olhando para a cidade abaixo. É do Lucas. Minha cabeça. A voz de Arthur era um gemido baixo. Ele cambaleou a mão na têmpora. Clara se levantou de sua mesa alarmada. A exaustão da noite e a tensão da descoberta pesavam sobre eles. Senhor. Você está bem? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça, seu rosto pálido e coberto de suor. Manchas vermelhas começaram a aparecer em sua pele, começando em seu pescoço e se espalhando. Uma reação alérgica. Mas ele não tinha comido nada. Não, ele murmurou, tropeçando para trás. Sua respiração começou a ficar irregular. Algum cheiro. Clara farejou o ar. Um cheiro forte de produtos de limpeza recém-aplicados pairava no escritório. A equipe de limpeza noturna devia ter passado enquanto eles estavam imersos em seu trabalho. É o produto de limpeza, ela disse, a mente acelerada. Sua mãe havia ensinado sobre alergias, sobre os gatilhos inesperados. Senhor, sente-se. Eu vou pegar a Guá. Ela o guiou até o sofá de couro em seu escritório, suas mãos firmes. Ele se deixou cair, parecendo incrivelmente fraco. Sua pele estava ficando cada vez mais vermelha. Eu preciso de ar. Ele ofegou, lutando para respirar. Clara se moveu rapidamente. Ela abriu a janela, deixando o ar frio da madrugada entrar. Ela pegou a garrafa de água da mesa dele e encheu um copo. Aqui, ela disse, segurando o copo para ele. Beba devagar. Ele pegou o copo, suas mãos tremendo. Seus olhos estavam lacrimejantes, mas ele olhou para ela com uma estranha mistura de gratidão e pânico. Sua mãe. Ela me dê esse sobre. Gatilhos inesperados, ele murmurou, a voz fraca. Produtos químicos. Perfumes, Clara assentiu. Ela é muito cuidadosa com o que usa em casa. Ela se lembrou de sua mãe explicando como o corpo de algumas pessoas reagia violentamente a certos compostos, não apenas comida. Ela pegou um lenço de papel e o molhou com a água fria, depois o colocou suavemente em sua testa. Ele não se afastou. A frieza parecia acalmá-lo. Você está melhor? Ela perguntou, a voz suave. Ele fechou os olhos, respirando fundo e irregularmente. Um pouco. O pânico em seu rosto havia diminuído. Sua pele ainda estava vermelha, mas a erupção parecia estar se acalmando. Ele parecia exausto, vulnerável. Ela viu o homem por trás da máscara de CEO pela primeira vez sem sua armadura. Ele era apenas um ser humano assustado. Uma sensação de calor se espalhou pelo peito de Clara. Não era pena nem raiva. Era algo mais profundo. Cuidado. Obrigado, ele sussurrou, abrindo os olhos. Seu olhar encontrou o dela e por um instante o mundo se reduziu a eles dois. Havia uma intimidade naquele momento, uma conexão inegável nascida da vulnerabilidade e da proteção. Ele viu nela não a estagiária ou a cozinheira, mas a pés. Soa que o salvou. Ele estendeu a mão lentamente, seus dedos roçando os dela. Clara. Senhor Monteiro. A voz de Ricardo no interfone os pegou de surpresa, quebrando o feitiço do momento. Arthur retirou a mão bruscamente, a faísca de conexão extinguindo-se tão rápido quanto apareceu. Ele tossiu, recompondo-se. Sim, Ricardo, Arthur disse, sua voz um pouco rouca. O Sr. Almeida e a equipe de marketing estão esperando para discutir o vazamento. Eles querem saber o que vamos fazer, Ricardo informou. Arthur olhou para Clara, sua expressão voltando à sua máscara de CEO, mas com uma nova intensidade. Ore por trás dela. Diga a eles que vamos encontrá-los. 5 minutos. Ele desligou o interfone e se levantou. As manchas vermelhas em sua pele quase desapareceram. Ele parecia exausto, mas a força havia retornado aos seus olhos. Nós temos a prova? Ele perguntou a Clara, a voz fria e firme. Clara assentiu. O registro de login, o registro de acesso ao arquivo e o vídeo. O anel de Lucas está claro nos bom, Arthur disse. Vamos acabar com isso. Eles caminharam até a sala de conferências. O olhar de todos estava neles. Arthur e Clara. Os dois que haviam passado a noite inteira juntos. No escritório. Rumores já estavam circulando. Lucas estava sentado à mesa, parecendo confiante. Ele sorriu para Clara, um sorriso fácil que não alcançava seus olhos. Arthur foi para a cabeceira da mesa.
O silêncio era absoluto. Temos o culpado. Arthur anunciou sua voz fria e firme. Um murmúrio percorreu a sala. Todos os olhos se voltaram para Clara. Não é a senhorita Neves, Arthur disse antes que alguém pudesse falar. O vazamento veio de Lucas Almeida. Um choque percorreu a sala. O sorriso de Lucas desapareceu. Ele se levantou indignado. Isso é um absurdo, Arthur, ele retrucou-a. Vos tremendo de raiva. Você está tentando me incriminar para encobrir sua nova estagiária mimada. Eu tenho a prova, Arthur disse gesticulando para a tela. Sérgio, que havia sido instruído, projetou as imagens. Registro de login da senhorita Neves usado para acessar o arquivo. Mas o vídeo de segurança mostra que não foi ela. Ele passou para o próximo clipe. A imagem granulada de Lucas se aproximando da mesa de Clara sentando-se e saindo apressadamente. Ele deu-o no anel em seu dedo. Seu anel de sinete, Lucas, Arthur disse a voz cheia de desdém. Indiscutível. Você usou a credencial dela para acessar o arquivo da Nexus pensando que poderia incriminá-la e sabotar meu projeto. Lucas empalideceu, seu rosto se contorcendo em fúria. Você não pode provar isso. É forjado. Os registros de segurança são inalteráveis, Sérgio disse da parte de trás da sala. As credenciais do sistema não podem ser falsificadas. É tudo autêntico. A sala explodiu em murmúrios furiosos. Lucas tentou argumentar, mas sua voz foi abafada. Arthur olhou para Clara. O olhar que ele lhe deu era de pura gratidão misturada com algo mais profundo, algo que a fez sentir um rubor em suas bochechas. Lucas Alme. Ida, Arthur anunciou, sua voz silenciando a sala. Você está demitido. Com efeito imediato. Ricardo o acompanhará para fora da empresa. Lucas olhou para Clara uma última vez, seus olhos cheios de ódio. Mas a verdade estava revelada. O contrato foi salvo. E Arthur e Clara haviam enfrentado a tempestade juntos. Senhor Monteiro. Ricardo, de volta ao seu posto, olhava para Arthur com uma mistura de respeito e curiosidade. Eu voltei de licença. A esposa está bem. Muito obrigado por me dar tempo. Sem problemas, Ricardo, Arthur respondeu sem tirar os olhos do documento em sua mão. Ele fez uma pausa. Então perguntou como está Dona Helena. Ricardo piscou surpreso. A mãe da Clara. A ela se recuperou bem da gripe, senhor. Na verdade, ela está de volta à barraca hoje. A Clara disse que a comida dela estava fazendo muita falta. Arthur acenou lentamente com a cabeça. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ricardo, preciso que você faça uma coisa para mim. Uma coisa pessoal. Qualquer coisa, senhor. Preciso do endereço da barraca da Dona Helena, Arthur disse e um pequeno, quase imperceptível sorriso tocou seus lábios. E não é para o almoço. Ricardo parecia confuso. Senhora C. Lara tem buscado seu almoço todos os dias. Ela pode fazer isso. Não, Arthur o interrompeu, sua voz firme. Eu vou pessoalmente. Ricardo o olhou com total descrença. Arthur Monteiro, o CEO da Monteiro Corp, em uma barraca de rua. Ele não questionou, mas a surpresa estava clara em seu rosto. Tudo bem, senhor. O endereço está nos meus registros. Posso imprimir para o senhor. Faça isso, Arthur disse. Enquanto Ricardo se afastava para pegar o endereço, Arthur olhou para Clara sentada em sua mesa no canto. Ela estava concentrada em seu trabalho, inconsciente da pequena conspiração que estava sendo tramada. Ela tinha salvado seu negócio. Ela tinha salvado sua saúde. Ela o tinha visto em seu ponto mais vulnerável e não o tinha abandonado. E talvez o mais importante, a comida dela o tinha curado. Ele não era mais apenas dependente da comida de sua mãe. Ele era dependente da comida de Clara. Do toque dela. Da presença dela. Ele precisava de uma maneira de se desculpar por tudo. Pela humilhação, pelas acusações injustas, pela forma como ele a havia tratado. E ele precisava de uma maneira de mostrar a ela o quanto ela significava para ele. Uma oferta de emprego e um salário astronômico não o eram suficientes. Isso era uma questão de coração, não de negócios. Ricardo voltou com o endereço em um pequeno pedaço de papel. Arthur o pegou. Senhor Ricardo, disse seu tom um pouco mais baixo. Posso sugerir algo. Se o senhor vai lá, talvez uma pequena demonstração de apreço. Dona Helena é uma mulher muito simples, mas de coração bom. Arthur olhou para Ricardo, um brilho de compreensão em seus olhos. Você tem razão, Ricardo. Uma demonstração de apreço. Algo que mostrei. Que eu me importo. Ele sorriu para si mesmo. A marmita milagrosa de sua mãe havia salvado sua vida. Era a de retribuir o favor. E ao fazer isso, talvez ele pudesse finalmente confessar tudo a Clara. Mãe, este frango está perfeito. Clara riu, servindo outro cliente. Dona Helena estava de volta à barraca, seu sorriso restaurado. O dia estava movimentado e o cheiro de comida fresca enchia o ar.
Clara estava ajudando, sentindo a familiaridade e o conforto da rotina. Foi você que fez a receita do molho, querida Helena, disse, seu rosto brilhando de orgulho. O cliente especial adorou. Clara corou um pouco. O cliente especial era Arthur e ele realmente tinha elogiado sua comida. O pensamento dele a fez sentir um estranho rubor. Então ela ouviu. Um carro preto e luxuoso parou na rua em contraste gritante com o cenário modesto da barraca. A porta se abriu e Arthur Monteiro saiu. Ele estava vestido em um terno impecável, seu rosto sério, seus olhos esquadrinhando o local. Clara congelou o prato que ela estava segurando, quase caindo de suas mãos. Aquilo não podia ser real. O que ele estava fazendo ali? Dona Helena, vendo a expressão de sua filha e o carro caro, virou-se. Seus olhos se arregalaram. Senhor Monteiro, ela exclamou surpresa. Arthur caminhou em direção à barraca, ignora dos olhares curiosos dos outros clientes. Seus olhos estavam fixos em Clara. Um choque correu por ela enquanto seus olhares se encontraram. O mundo inteiro pareceu diminuir para o espaço entre eles. Ela ouviu reconhecê-la. O reconhecimento em seus olhos era acompanhado por um lampejo de surpresa, depois de compreensão e então um pânico sutil. Ele ligou os pontos. A estagiária que ele atormentava, a filha da mulher que preparava sua única fonte de alimento. Clara, ele disse a voz baixa, quase inaudível, mas cheia de uma nova e esmagadora verdade. Clara não conseguiu falar. Ela olhou para ele, para sua mãe, para a marmita familiar na prateleira. A imagem dele pálido e fraco em seu escritório, dependente de sua comida. E a imagem dele arrogante e cruel a humilhando. Todas as peças se encaixaram. A raiva se misturou com a compreensão. Ele dependia dela. Por tudo. Dona Helena olhou de Arthur para a filha, seu rosto se contorcendo em confusão. Vocês se conhecem? Arthur deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Clara. Helena, ele disse, sua voz tensa. Sou Arthur Monteiro. Seu cliente. E Clara é minha assistente pessoal. A palavra assistente pessoal saiu com um tom de incerto. Esa, como se ele estivesse lutando para encontrar a definição correta de seu relacionamento. Ele estava no ali, seu segredo revelado, seu poder diminuído, sua necessidade exposta. Clara sentiu uma onda de emoção. Desprezo. Raiva. Mas também uma pontada de pena. E estranhamente um calor confuso. Ele estava ali. Por ela. Clara. A voz de Arthur estava rouca, quase um sussurro. Ele deu outro passo em direção a ela, os olhos fixos nos dela. A intensidade em seu olhar era avassaladora. Senhor Monteiro, Clara respondeu, sua voz fria e carregada de uma raiva contida. O que o senhor está fazendo, Ak? Yui. Veio buscar sua marmita especial pessoalmente hoje. Dona Helena olhou de um para o outro, a confusão em seu rosto se transformando em preocupação. Clara, que jeito é esse de falar com o senhor Monteiro? E marmita special. Arthur ignora Dona Helena. Seus olhos não desgrudavam dos de Clara. Eu vim te encontrar, Clara. E sua mãe. Ele respirou fundo, parecendo reunir toda a sua coragem. Eu tenho uma alergia alimentar rara. A maioria das comidas pode me matar. A única pessoa cuja comida meu corpo aceita é a Dona Helena. Clara sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. A vulnerabilidade dele exposta assim na frente de sua mãe e de estranhos era surpreendente. Minha comida? Dona Helena perguntou, chocada. Mas por que? É uma condição genética, Arthur explicou, sua voz tensa. Seus temperos, sua forma de preparo. É a única coisa que me mantém saudável. Foi por isso que Ricardo buscava a marmita todos os dias. Foi por isso que eu te tratei tão mal por qualquer atraso. Eu estava em pânico. Não era birra, era medo. Ele olhou para Clara e seus olhos estavam cheios de um desespero honesto. Eu sei que não é desculpa. Eu te tratei horrivelmente. E o te humal te sobercarreg. E te prende. E eu sinto muito. Eu estava com medo de te perder. De perder a única fonte de sustento que eu tinha. Ele estendeu a mão, um gesto de súplica. Eu percebi a verdade quando você me deu sua comida naquela noite. Percebi que era a sua. E eu senti a mesma segurança, a mesma cura. Eu me apaixonei pela sua comida, Clara. E eu me apaixonei por você. Muito antes de saber que você era a filha dela. Ou a cozinheira por trás da marmita. As palavras caíram pesadamente no ar. Clara sentiu a força delas, a sinceridade. A raiva começou a diminuir, substituída por uma torrente de emoções conflita. Dona Helena, que tinha ficado em silêncio, de repente se moveu. Ela foi até Arthur e colocou a mão em seu braço. Coitado, meu filho. Porque você não me contou. Eu não queria que ninguém soubesse, Arthur disse olhando para Dona Helena. Não queria que vissem minha fraqueza. Pois eu teria cozinhado para o senhor com todo o gosto, Dona Helena disse, seus olhos marejados. Ela então se virou para Clara. Clara, ele está doente.
Ele precisava de nós. Clara olhou para Arthur, vendo o rosto dele pálido, novamente a confissão esgotando suas últimas forças. Ela viu o medo em seus olhos, não mais de. E uma reação alérgica, mais de sua rejeição. Ela respirou fundo. Você me deve um pedido de desculpas muito grande, Sr. Monteiro. Clara disse, sua voz ainda carregada, mas com um toque de vulnerabilidade. Um lampejo de esperança surgiu nos olhos dele. Eu sei. E eu vou te dar 1 milhão deles. Se você me deixar. 1 milhão de desculpas e um restaurante. Clara disse, um sorriso suave brincando em seus lábios. Ela olhou para Arthur e seus olhos estavam marejados, mas também cheios de uma resolução recém-descoberta. Acho que aceito. O alívio inundou o rosto de Arthur. Ele respirou fundo, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Aceita as desculpas. Ou o restaurante. Ambos. Clara respondeu e o sorriso dela se alargou. Mas o restaurante da minha mãe vem primeiro. E o meu perdão o senhor vai ter que conquistar. Dona Helena, com lágrimas nos olhos, abraçou a filha e depois Arthur. Vocês são tão bobos. Mas eu aceito. Aceito o restaurante, Sr. Monteiro. Arthur olhou para Clara e pela primeira vez havia uma ternura inquestionável em seus olhos. Eu vou conquistar. Juro. 6 meses depois. O cantinho da Helena florescia. Era um restaurante charmoso com mesa. As de madeira e plantas, mas o cheiro de comida caseira ainda era o coração do lugar. Arthur tinha cumprido sua promessa. Ele havia supervisionado cada detalhe, desde o projeto arquitetônico até os talheres. Arthur estava sentado em uma das mesas observando Clara, que agora gerenciava o restaurante com uma eficiência que o enchia de orgulho. Ela estava rindo com sua mãe na cozinha, o som de sua risada o atingindo com uma doçura familiar. Ele pegou o interfone em seu bolso. Era um novo presente dele para ela para que pudessem se comunicar rapidamente. Clara, ele disse, sua voz um pouco mais sua. É do que o normal. Ela respondeu imediatamente. Sim, CEO da minha vida. Um sorriso escapou dos lábios de Arthur. Meu almoço. 5 minutos, seu tirano faminto. Ela respondeu e ele podia ouvir o sorriso em sua voz. E não, você não pode vir aqui para roubar pedaços da cozinha. Eu só estou faminto pelo seu toque pessoal. Ele respondeu baixinho, sabendo que ninguém mais ouviria. Clara entrou na sala de jantar com uma marmita familiar em suas mãos. Ela a colocou na frente dele. O aroma era o de frango ensopado. O favorito dele. Sua comida, ele disse, um calor se espalhando por ele. Minha comida. Clara confirmou, sentando-se à sua frente. Feita com amor e o menor teor de sódio possível para o meu cliente mais especial. Ele deu a primeira mordida e um suspiro de satisfação escapou dele. O sabor era perfeito. Era a sua segurança, a sua cura. Era a sua Clara. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma emoção profunda. Eu te amo, Clara. O rosto dela corou, mas seus olhos brilharam com a mesma intensidade. Eu também te amo, Arthur. Ele estendeu a mão sobre a mesa e ela segurou. Ele entrelaçou seus dedos. E você, ela disse, um sorriso malicioso. É o meu vício mais doce.